lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude para conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Deus está orando. Deus querido, Senhor da glória, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por estarmos na tua casa, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, meu Deus, porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, por cada um, Pai, que ouve essa mensagem. Obrigado, meu Deus, por cada um, Pai, que está atento a Deus, com os ouvidos atentos, meu Deus, com o coração aberto, Pai, para ouvir a tua palavra. Ah, Deus, porque é viva e eficaz, ó Deus, e é por certo lá de produzir o fruto o qual está sendo enviado. Abençoa-nos nessa hora, toma, Pai, nossas vidas, aqueles que aqui adentraram, aqueles que nos ouvem de longe, Pai, vai diante de cada um, ó Deus, porque é o Senhor, meu Pai, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor, meu Deus, único que torna nova todas as coisas. É o Senhor, meu Deus, que realiza em nós, ó Deus, o seu operar, o seu agir. Pai, é tudo segundo a tua vontade soberana. Pai, nos perdoe por nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas negligências, os nossos erros, Senhor. A Deus, em nome de Jesus, fala com cada um de nós, Senhor. Exorta-nos, Senhor, que a tua palavra venha nos corrigir, que a tua palavra venha nos edificar, que a tua palavra venha criar, meu Deus, algo especial dentro de nós, que possamos sair daqui diferente, meu Deus, de como adentramos. Que o teu Santo Espírito venha estar operando sempre no nosso meio, realizando milagre, prodígio e maravilha, no nome de Jesus. Amém? E a Bíblia ainda continua dizendo aqui que então todos que morreram na fé, louvado seja Deus, sem terem percebido as promessas, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, porque criam, ainda que não em vida receberam, mas a palavra de Deus não deixou de se cumprir. Louvado seja Deus. A Bíblia diz ainda aqui que pela fé o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho em terra seca, né? A Bíblia diz aqui que pela fé ainda caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los durante 7 dias. E a Bíblia diz ainda que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, tendo recebido em paz os espias. Então, é pela fé, irmão, que eu e você vamos chegar lá. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 38 que o justo viverá da fé. E a Bíblia diz que se algum voltar atrás, mas se algum desejar voltar atrás, está dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Mas o versículo 39 nos encoraja, dizendo: olha, mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a preservação da alma. Louvado seja Deus. Então, aqui em Hebreus explica para mim e para você o que é a fé: o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. A Bíblia está dizendo que no caso de Abraão, o Senhor prometeu a ele uma terra prometida que havia a dar para ele. E a Bíblia diz que ele então saiu sem saber para onde ia, mas no tempo certo Deus executou.
que Ele havia prometido. E muitas das vezes o Senhor nos chama, muitas das vezes o Senhor realiza coisas na minha e na sua vida que nós não compreendemos. E por ele ter saído e obedecido a Deus, por fé então ele habitou na terra prometida. Louvado seja Deus. É pela fé, irmão, que eu e você vamos agradar ao Senhor. É pela fé, irmão, que nós vamos conseguir impactar o Senhor, né, com a nossa vida, com o nosso jeito de viver, com a maneira com que Ele tem nos ensinado nessa caminhada. Porque se sempre que vier a dificuldade, a luta, e eu e você desanimarmos e queremos voltar atrás, isso muitos fazem. Mas o Senhor existe dentro de mim, de você, para realizar algo diferente. E a passagem que o Senhor ministrou no coração foi lá em Marcos, no capítulo 5 em diante, está dizendo que Jesus, mais uma vez, ensinando a multidão. Abaixa um pouquinho, Esther, por favor. Abaixa o som. A Bíblia diz aqui que Jesus ensinava a multidão. E a Bíblia diz que um dos homens importantes, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, a Bíblia diz que ele chegou, prostrou-se ali aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha, ela está morta. Eu rogo para que o Senhor venha impor as mãos sobre ela, para que ela venha sarar e para que ela venha viver. Diante de Marcos, capítulo 5, 21 em diante. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele e seguia-o, e uma grande multidão o apertava. E aí, no meio da história de Jairo, entra uma outra mulher em cena. Uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue há muito tempo, há muitos anos, 12 anos. E a Bíblia diz aqui, irmão, que ela já havia padecido muitos anos, com muitos e muitos médicos, tendo gastado todo o seu dinheiro. Nada daquilo adiantava, nada daquilo aproveitava para nada. A Bíblia diz que ela antes então ia a pior, ela só piorava. E Jesus então estava indo para resolver uma situação de Jairo, e aparece a mulher do fluxo do sangue. Mas a Bíblia diz então que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, chegou por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. A Bíblia diz que Jairo queria que o Senhor fosse lá colocar as mãos sobre a sua filha. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela foi sem saber, né, sem falar com Jesus. Ela foi por detrás dele e desejou tocar, para com fé receber a sua cura. Porque ela dizia, está dizendo aqui no versículo 28, se tão somente eu tocar na sua veste, serei curada. Ela colocou aquilo ali com um objetivo, com uma fé que ela tinha dentro do coração, para sair daquela situação. Porque tudo o que ela havia feito até aquele momento, talvez tudo o que o dinheiro pudesse fazer até aquele momento, ela fez, irmão. Mas a Bíblia diz que ela sempre indo a pior, só piorava as coisas. Porque nem sempre tendo dinheiro é possível se resolver as coisas. Porque quando é físico, muitas das vezes o dinheiro resolve. Mas quando é espiritual, não há dinheiro que resolva. E a Bíblia diz então que ela desejou no coração totalmente tocar na sua veste. Existe uma grande multidão impedindo, mas vai estar valendo se eu tocar na veste. Eu vou ser curada. Porque se Ele é Deus, se Ele é o Rei dos Reis, se Ele é o médico dos médicos, eu preciso somente tocar na sua veste. E a Bíblia diz que então, quando assim aconteceu, logo lhe secou a fonte do seu sangue. Instantaneamente, logo se secou, e ela sentiu o seu corpo
que já estava curada daquele mal. Ela entendeu que houve realmente uma cura imediata. E logo Jesus, conhecendo que dele saiu virtude, voltando-se assim para a multidão, a Bíblia diz que Jesus perguntou: quem me tocou? Jesus já sabia, irmão. Porque a Bíblia diz que Ele é o onisciente, Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso. Mas Ele disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram: Senhor, mas tem uma grande multidão que te aperta. E tu dizes: quem te tocou? Como pode ser isso? Podemos imaginar, irmão. Mas então aquela mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e se prostrou diante dele e disse toda a verdade. Porque Deus é fiel, irmão. Tudo aquilo que Ele realiza na minha e na sua vida, de verdade, nós colocamos diante dEle, em agradecimento, em louvor, em adoração, em regozijo da nossa alma, em reconhecimento, em humildade, para dizer que sem Ele nós não teríamos conseguido, sem Ele nós não poderíamos alcançar. E a Bíblia diz que então ela foi verdadeira e disse tudo. E Ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, um mal que homem algum poderia resolver. E nesse momento existem muitas pessoas que passam por situações que homem algum pode resolver. E nesse momento, muitas das vezes, eu e você passamos por circunstâncias que homem algum pode resolver. Mas quando nós nos voltamos para Deus com fé, quando nós colocamos diante dEle a nossa petição, a nossa dificuldade, o nosso empecilho, a Bíblia é clara em nos dizer que Ele está pronto para nos ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, e nem as suas mãos, e nem os seus braços estão encolhidos para que Ele não possa operar. De tal modo que, pedindo eu e você, Ele tem o poder para operar, segundo a vontade soberana do Senhor. A Bíblia diz que então Jesus ali falando: olha, vai-te em paz, ser curada desse mal. Jesus ali passando, curando, fazendo milagre, abençoando. Chegaram alguns da sinagoga, voltando para Jairo, que disseram: Jairo, a tua filha já está morta. Por que enfadas mais o mestre? Por que incomodas o mestre? Jairo, já não há mais jeito. Você foi buscar o Senhor para que Ele tocasse a mão sobre a sua filha, mas não há mais tempo, ela está morta. Mas Jesus, tendo ouvido, mas Jesus sempre ciente, onisciente, sabendo tudo, e ali naquele momento, ouvindo aquelas palavras daqueles homens, Jesus disse: Jairo, não temas, mas crê somente. Louvado seja Deus. Difícil, né? Jairo queria a cura da sua filha. Algumas pessoas diziam: olha, não adianta mais, ela já está morta. E o mestre estava a dizer: olha, não temas, mas crê somente. Louvado seja Deus. E é isso que você temos que fazer muitas das vezes. Que muitas vezes nós recebemos uma palavra negativa, uma palavra de derrota, não é verdade? Mas se aquele que prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Abraão saiu de uma terra que não sabia para onde é, e ele
pela fé ele habitou na terra prometida. É assim que tem que acontecer na minha e na sua vida também. E não permitiu que ninguém mais o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, a casa de Jairo, viu aquele todo alvoroço, as pessoas choravam e muitos se pranteavam. Entretanto, ali, pessoas, que não conheciam o trabalhar do Mestre. Entretanto, ali, pessoas que não sabiam o que era Jesus, o Nazareno que estava ali a chegar. Mas quando Jesus ali chegou, ele disse simplesmente: olha, essa menina não está morta, ela apenas dorme. Louvado seja Deus. E eles então acharam aquilo uma brincadeira. A Bíblia diz que então muitos começaram a rir de Jesus. Muitos começaram a debochar talvez. Mas quem é esse que já está ali morta e está dizendo que está dormindo, não está morta? Como assim? Muitos riam dele. Porém a Bíblia diz que tendo os feitos todos saírem, a Bíblia diz que tomou consigo o pai e a mãe da menina. A Bíblia diz que então estavam com Jesus ali Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que eles entraram ali aonde estava a menina deitada. Porque Jesus, irmão, Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Mas a Bíblia também diz que aquele que não crê já estará condenado. E a Bíblia diz que então Jesus entrou naquele quarto onde estava a menina, com homens de fé, com seu pai, com a sua mãe, que criam no milagre de Deus. Tomando ali a mão da menina, disse: Talita cumi. A Bíblia está dizendo que significa: menina, te digo, levanta-te. E logo a Bíblia está dizendo: a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Como pode essa que estava morta agora vivendo? Como pode essa que antes não tinha o fôlego de vida, mas agora respira? Porque Deus, irmão, a Bíblia diz que do pó fomos formados. A Bíblia diz que ao pó nós retornaremos. A Bíblia diz que o fôlego de vida foi soprado sobre mim e sobre você. O fôlego, o Espírito de Deus, não é verdade? Mas a nossa alma, a quem nós temos preparado? Para quem nós temos preparado? Porque Deus, Ele é o dono da minha e da sua vida, irmão. É Ele que sabe, antes de sermos formados no ventre, a Bíblia diz que o Senhor já nos conhecia e nos chamava pelo nosso nome. A Bíblia diz que Jesus nos tem gravado na palma da sua mão. E todas as coisas que há de acontecer, tudo o Senhor sabe muito bem. Então aquelas pessoas ficaram com um grande espanto, mas Ele expressamente mandou-lhes que ninguém soubesse e que desse a ela de comer. Não era bom que muitas pessoas soubessem tudo o que acontecia, porque não era ainda chegado o tempo do Senhor, não era chegada ainda a hora. Mas tem uma passagem na Bíblia que nos surpreende ainda muito, ainda no Evangelho, aqui no Evangelho de Mateus, que um certo centurião, a Bíblia diz, chegando ali em Cafarnaum, rogando, falando com o Senhor: Senhor, olha, muito ouvi falar de ti, o meu criado está em minha casa, paralítico e violentamente atormentado. No Evangelho de Mateus, capítulo 8.
está violentamente atormentado. E a Bíblia diz que Jesus respondeu: olha, eu irei e lhe darei saúde. E respondendo o centurião, observe isso, e disse-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente diga uma palavra e o meu criado sarará. Louvado seja Deus. Jairo queria que o Senhor fosse impor as mãos para que a sua filha vivesse. Aquela mulher do fluxo de sangue disse: eu vou tocar na veste, porque se eu então tocar, então serei curada. Louvado seja Deus. Já esse centurião falou: Senhor, eu não sou digno, eu sou um homem talvez de muitos pecados, eu sou um homem que não sou digno de receber o Senhor, que é santo, na minha casa. Mas daí mesmo, onde o Senhor está, dizendo uma palavra basta, e ele será curado. Louvado seja Deus. Tudo isso é fé. Não importa como Deus vai lhe dar meios para usar, mas a forma como Ele colocar no meio no seu coração, Ele é poderoso para realizar, irmão. Olha, eu não sou digno que entre, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado, o meu servo, ele vai sarar. Pois eu também, Senhor, sou homem de autoridade, tenho soldados sobre minhas ordens, e digo a esse: vai, ele vai, ao outro: vem, ele vem. E faça isso, Senhor, porque se assim o Senhor fizer, realizando, ele vai ser curado. E a Bíblia diz que então, ouvindo Jesus isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém, irmão? Você está vendo como eu e você podemos surpreender ao Senhor? Você está vendo? Eu me lembro aqui agora, quando eu ainda estava no mundo, e depois de uma série de, uma vida acabada, eu estava ali numa quarta-feira de cinza de carnaval, e eu acordei de manhã falando com Deus, sem saber quem era Deus, mas eu disse: Senhor, me tira dessa vida. Senhor, muda a minha vida. Se o Senhor mudar a minha vida e tirar a bebida que me destrói meu casamento, e se o Senhor for comigo e tal, eu vou te servir. Mas aquela oração de manhã, irmão, foi suficiente para alcançar o Senhor. Porque quando a alma, quando a nossa alma e o nosso coração está contrito, quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não rejeita. A alma estava gritando: Senhor, não quero mais essa vida. Daquele dia em diante, tudo mudou, irmão, na minha vida. E é assim que acontece. E é assim que o Senhor realiza. E é assim que o Senhor viu a fé desse homem e falou: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. E eu vos digo, está dizendo aqui, que do Oriente ao Ocidente, muitos do Oriente, do Ocidente, se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, como creste, vai, centurião, como tivesse fé, que seja feito. E naquele mesmo momento o seu criado sarou. Louvado seja Deus. Porque ele teve fé, irmão. Porque ele acreditou que somente uma palavra, e é verdade, basta apenas uma palavra minha e sua, para ser enviada para Deus, para Ele devolver com uma palavra, irmão, de vitória para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que clama
né, o Senhor ouve. A Bíblia diz que aquele que bate, né, a porta, ela se abre. Que eu e você vemos, né, entoar, né, dizer ao Senhor do fundo do coração o que nós desejamos, o que nós temos vivido, o que nós temos passado, porque somente o Senhor tem o poder para realizar o que Ele desejar na minha e na sua vida. E os pensamentos de Deus, a Bíblia diz, são pensamentos de paz. E os pensamentos de Deus, a Bíblia diz, olha, o final das coisas que Deus quer realizar, irmão, é o melhor para mim, para a sua vida. A Bíblia diz, tem uma outra passagem aqui para finalizar, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, havia um cego, Bartimeu, um mendigo. A Bíblia diz que ele ficava ali assentado no caminho, mendigando. E a Bíblia diz que então ele ouviu que Jesus de Nazaré ia passar por ali. E a Bíblia diz que quando ele então viu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. Ele começou a dizer, Filho de Davi. Ele deu um novo nome para o Senhor. Talvez ele já tinha ouvido alguém falar, mas ele falou, Jesus de Nazaré vai passar, mas ele colocou uma palavra, Filho de Davi, porque é Filho de Davi o Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam, e muitos diziam, quem é você para poder ficar chamando o mestre? Não incomoda ele. Mas isso não o fez desistir, porque ele com fé clamava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tremenda essa passagem, porque no primeiro não, muitos desistem, não é verdade? Às vezes nós estamos caminhando, fazendo alguma coisa na vida, e às vezes uma palavra negativa, muitos já retornam, muitos já paralisam, mas ele entendia aquilo como uma solução da vida dele. Olha, não incomoda o mestre. E a Bíblia diz que toda vez que diziam para ele não incomodar, ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que então Jesus, parando, mandou que o chamasse, e chamaram o cego dizendo, olha, tenha bom ânimo agora, porque Ele te chama, o Senhor te chama, louvado seja Deus. E ele então, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando, disse, olha, que queres que eu te faça? E ele, como cego, disse, Senhor, eu preciso ver, que eu possa ver, que eu possa enxergar. E a Bíblia diz que então Jesus declarou, olha, vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão, e a Bíblia diz que ele seguia Jesus pelo caminho. Então, meu irmão, o que aprendemos nessa noite? Jairo teve a fé de dizer, Senhor, vem até aqui a minha casa para colocar as mãos sobre a minha filha. Aquela mulher do fluxo de sangue no caminho viu Jesus e falou, olha, Senhor, se eu apenas tocar nas tuas vestes, será o suficiente. Mesmo depois de todos os anos que eu passei, depois de todos os anos que eu sofri, vai ser o suficiente. Mas aquele centurião falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra que sair da tua boca será o suficiente para que o meu servo venha a ser sarado, para que ele venha a ser curado. E aqui nós vimos o cego dizendo de uma forma especial, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De todas as maneiras, e das maneiras que aqui todas que aconteceram, irmão, pela minha e pela sua fé, o nosso Deus é bom para realizar, o nosso Deus é fiel para poder cumprir.
uma palavra, convide a Ele para entrar na sua casa, convide a Ele para poder falar com você, né? Clame a Ele com a sua voz, para que Ele possa ouvir. Saia da zona de conforto e fale em verdade. Que a Bíblia diz claramente, irmão, que assim como Ele operou ontem, Ele opera hoje, Ele opera eternamente. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Porque Ele diz, olha, crê somente, porque se somente eu e você cremos, o Senhor é fiel para realizar, o Senhor é fiel para cumprir, né? A palavra. A Bíblia diz que Ele vela, né? Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Está assim a palavra lá em Jeremias, na verdade. Ele é fiel, irmão, depende, né? O Senhor pode fazer? Ele pode. Mas tem coisas, irmão, que Ele vai esperar posicionamento meu e seu. Porque às vezes pode tudo estar muito bem na minha e na sua vida, mas ao mesmo tempo está faltando tudo. Porque aqueles que não têm a Cristo não podem ser preenchidos plenamente. Porque Deus é o Deus supremo e pleno. O homem pode ter carro, o homem pode ter casa, o homem pode ter família, o homem pode ter ministério, pode ter isso, pode ter aquilo, mas se ele não tiver a intimidade com Deus, ele não fica satisfeito. Porque essa realização vai ter que vir de mim, de você, com fé, para que Ele possa realizar em nós, irmão. Pela sua misericórdia, Ele possa realizar em nós o seu operar, o seu agir, o seu querer. E aqueles, irmãos, que esperam no Senhor, né? Aqueles que caminham, né? Que estão nos átrios do Senhor, a esses o Senhor, irmão, está disposto a realizar e guardar, né? E esconder debaixo da sua potente e poderosa mão. Porque não pode o homem dizer que vivo eu, sou dono da minha vida, só confio no braço, na minha força, no meu estudo, na minha competência. E Deus, na verdade, quer humildade, não arrogância. Deus, na verdade, quer ouvir de mim, de você, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho certeza que o Senhor tem poder para realizar. Não importa como eu e você vamos falar com o Senhor, Ele é poderoso para entender, irmão, a minha e a sua vida, e para mudar a circunstância, para trazer novidade de vida, para ser participante da minha e da sua caminhada. Porque aqueles que não tiverem o Senhor, irmão, verdadeiramente não terão nada naquele grande dia. Mas aqueles que têm a Cristo, irmão, cheios estarão. Aqueles que têm a Cristo, irmão, estarão satisfeitos. Por entender, irmão, porque estamos num mundo físico, mas o mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. E o ser humano, ele não chega a lugar algum se não tiver fé, irmão, se não tiver Deus na vida, se não tiver um caminhar, um operar do Senhor no meu e no seu caminho. Não podemos conseguir, assim como aqueles homens grandes, né, do passado da Bíblia, Abraão, Isaac, Israel, Davi, Jacó, todos, assim como eles esperaram no Senhor, eles alcançaram, irmão, a misericórdia de Deus e o operar do Senhor. Assim nós também devemos esperar. Assim eu e você também devemos colocar diante do Senhor a nossa vida, né? O nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar, tudo devemos colocar diante dele, porque Ele sabe o melhor, irmão, para a minha e para a sua vida.
Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque com fé, Pai, ouvimos, com fé agiremos, com fé seguiremos, meu Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca de nós toda frieza, arranca de nós, meu Senhor, todo empecilho, toda desculpa. Ó Deus, que nós venhamos nos voltar para Ti, que nós venhamos nos entregar ao Senhor verdadeiramente, porque grande é o Teu operar, o Teu agir. Não importa como a maneira da fé, não importa como a maneira que entendemos ou pensamos, em tudo o Senhor pode fazer e operar. Em todas as maneiras o Senhor pode agir, porque Tu és Deus. Ó Deus, mas sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Ó Deus, mas sem Ti nós, ó Deus, como diz na Tua palavra, para onde iremos nós, meu Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ensina, Pai, nessa caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus, firma os nossos pés. Ó Deus, que nós viemos ouvir a Tua palavra, esconder o nosso coração, ó Deus, para nunca pecarmos contra Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, age, Pai, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ministério. Abençoa cada um de nós, aqui perto, longe. Deus, vai diante de cada vida, ó Deus, para restaurar, para curar. Ó Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Da experiência, meu Senhor, visita nessa hora aqueles que com fé desejarem a Tua presença. Ó Deus, faz algo sobrenatural, Senhor. Ah Deus, porque Tu és Deus, e operando o Senhor, quem impedirá? Realiza, Pai, ó Deus, o que o Senhor desejar sobre as nossas vidas. Nos abençoa, nos leva em paz, nos guarda debaixo da Tua potente e poderosa mão. Nos livra de todo homem mau, perverso, sanguinário, salteador. Joga por terra toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Ah Deus, nos dá uma semana de boas notícias, meu Senhor. Uma semana de bênção, de paz. Leva cada um em paz, assim como o Senhor trouxe. Ah Deus, os de perto, os de longe. Vai ao encontro de cada um, meu Senhor. Ah Deus, e faz, Pai, a Tua vontade soberana, meu Deus. No nome de Jesus. Amém.